cidades sombrias, escuras, escutavam a conversa e aguardavam o desfecho. Por fim, a mulher concordou com o preço baixo que o homem queria pagar e ambos subiram para um sobrado em frente, através de escada antiga de madeira. Os tais espíritos também seguiram-nos. 3 ou 4. 2 eu vi que eram figuras masculinas, os outros não pude distinguir porque suas fisionomias já não expressavam qualquer tipologia humana. Cabelos grandes, tanto podiam ser mulheres quanto homens. Calças de homem. Acompanhamo-los. Não nos perceberam a presença, já que vibrávamos em faixa vibratória diferente, embora pudéssemos vê-los perfeitamente. Entraram para um quarto horrível, escuro e mal cheiroso. E foram logo para a cama, mal se despiram. As duas entidades de aspecto masculino não tiveram dúvida. Saltaram na cama e envolveram cada um dos parceiros e passaram a executar o ato sexual em todos os seus lances. Veja bem, murmurou Eleutério, que os encarnados é que executam o que os desencarnados desejam. Não são os desencarnados que seguem o que os encarnados possam desejar. De fato, verifiquei que o homem e a mulher seguiam através do pensamento que lhes fluía de seus associados espirituais todos os gestos que estes praticavam. Em face disso, o amor daqueles dois prolongou-se desvairadamente, muito mais do que era preciso, e compreendi que coisa medonha é o amor físico realizado a 4. Isso é mais comum do que você está pensando, ensinou-me o instrutor espiritual. Não só nestes lugares, mas também pessoas de bem, invigilantes, em seus lares dão oportunidade, muitas vezes, a que criaturas como estas ali penetrem. Mas então, não há defesa? Perguntei aflito. Ah, meu filho, nos lares bem constituídos onde reina verdadeiro amor e respeito, há os guardiões, isto é, espíritos amigos, que a espiritualidade superior situa nesses lares para impedir a entrada dos vampiros, ou aproveitadores de sensações como esses. Realmente, nós já tivemos notícias dos guardiões, agora relembrávamos. Eram criaturas que se postavam à porta dos lares mais espiritualizados ou à porta da alcova do casal e impediam qualquer intromissão. Todos os lares cristãos ou mesmo aqueles que não forem cristãos mas que se mantiverem dentro de uma moral pura, recebiam esse benefício e o amor era assim resguardado com profundo carinho e respeito. Razão pela qual a atmosfera desses lares irradiava pureza, como se a casa estivesse sempre lavada e limpa. Saímos. Um rumor de instrumentos de orquestra chamou-nos a atenção. Lá fora, encontramos um espírito de elevado porte com que Eleutério imediatamente se pôs em contato. Como vai tudo aí, Crispim? Saudou o mensageiro. Tudo bem, Eleutério. Como sempre. Muita gente, muita luta. Eleutério apresentou-me. Este é o velho Crispim, meu filho, e fiscaliza esta parte do bairro. Fiscaliza? Surpreendi-me. Sim, fiscaliza. Às vezes, aparecem aqui espíritos que deveriam seguir outro rumo, que buscam coisa melhor, e Crispim os ajuda. Outras vezes, espíritos que querem se libertar desta vida, e não têm força, e o nosso amigo Crispim lhes dá força e coragem. Há muito serviço, mais do que se pensa. Como está o baile? Interrogou Eleutério, após dar-me a explicação. Muita gente. O pessoal da zona inferior está todo lá. Compreendi logo que Crispim falava de espíritos que naturalmente superlotavam o baile vivendo sensações dos que, ainda na terra, se divertiam. Vou levar o meu pupilo até lá, esclareceu Eleutério. Posso acompanhá-los, ofereceu generosamente Crispim. Então vamos. O salão estava cheio de gente dos dois lados. O entusiasmo era grande e vimos que os espíritos dançavam com os pares, abraçados com eles, envolvendo-os e penetrando com suas vibrações. A ligação às vezes era tão íntima que, envolvida pelo espírito, a pessoa que dançava perdera a fisionomia que fora substituída pela do parceiro espiritual como uma máscara perfeita.
Esse fato se comprovava quando a música barata parava e os espíritos se afastavam para descansar ou bater palmas, como a água que se retira de uma esponja. Assim retornavam eles ao jogo da dança. Todas as impressões que os homens e as mulheres sentiam no abraço ou no contato da dança, eles também sentiam ou provocavam. Cara na cara, peito no peito, pernas nas pernas. Era uma verdadeira batalha. Lembrei-me dos umbandistas que dizem que o médium é o cavalo e achei que a comparação não estava tão errada assim. Efetivamente, os espíritos ali cavalgavam os homens como cavalos e cavaleiros. Os pares valsavam ou dançavam samba e tudo conduzia à sexualidade. O mal dos bailes, em qualquer lugar do mundo, meu filho, afirmou Eleutério, é conduzir sempre o pensamento do homem para os desejos inconfessáveis e o despertamento dos anseios sexuais. Dificilmente uma dança entre homem e mulher não leva o homem às vibrações sexuais, embora nem sempre a mulher dance com essa intenção ou perceba os anseios do companheiro. Elemento mais ativo, o homem desperta logo para os sentimentos sexuais, e como é lógico, atrai de imediato companhias altamente interessadas em conduzir o assunto para o fundo das sensações do sexo. Mas então, interroguei, não há amor sem a presença indesejável dessas criaturas? Ah, quando os corações pulsam com pureza e a mente vibra com harmonia e respeito a Deus. Só a formação moral impede o avassalamento dos espíritos. A moral cristã, principalmente a piedade cristã, são barreiras quase que intransponíveis para os aproveitadores do sexo. Ama-se verdadeiramente dentro do respeito sagrado que o sexo merece, sem companhias indesejáveis, quando colocamos a alma e o coração. A mente fortificada nos pensamentos superiores será sempre uma barreira. Acontece, porém, que nem sempre os dois parceiros estão nas mesmas condições. O amor dentro do lar, como já lhe afirmamos, goza de proteção quando reina na casa os sentimentos da alta moralidade ou ainda da moral cristã. Fora disso, a praça está aberta à invasão. Olhei Eleutério e ele completou, vamos embora, senão, em pouco receberemos as rajadas sexuais que vêm dessa gente. Tomou-me o braço e partimos. 29. Carla. Os vapores do álcool, as radiações do fumo, e as ondas de sexualidade que emanavam das criaturas encarnadas e mesmo desencarnadas que os espiavam, haviam me perturbado um pouco e o ar fresco da noite fez-me bem. Eleutério conduziu-me para fora da cidade, no campo, e em breve vimos uma casa iluminada onde gargalhadas alegres cortavam o ar. Ali, é o toguro de Carla, esclareceu o bom amigo. Algumas mulheres de alta classe, reunidas por Carla, recebem homens de categoria e passam a exercer o comércio carnal. O preço é alto, mas quase todos são homens ricos, capitães de indústria ou elementos do alto comércio. Ninguém se envolve com eles, nem a polícia. E Carla, meu amigo, legisla com imponência e classe, respeitada e querida por essa gente. É certo que o povo da cidade considera uma prostituta, mas não chega a classificá-la, divulgar. Falam de suas orgias, etc. etc. Os rapazes da sociedade e os estudantes aparecem lá de vez em quando e ela tem a gentileza de tratá-los bem, abrindo mão quase sempre de qualquer pagamento. Ouvi surpreso as palavras de Eleutério. Todavia, silenciei. Logo, estávamos à porta da casa, realmente bonita e bem montada, ao gosto rústico, onde a madeira envernizada tinha o seu lugar de honra. Notei logo à entrada, uma mocinha linda, de pouco mais de 18 anos, de olhos sonhadores, cabelos negros caídos sobre os ombros, tez morena. Parecia na realidade moça de família. Parece e é, acrescentou Eleutério. Carla recruta essas moças na capital e aprisiona-as neste recanto. Não podem sair sem sua ordem e obedecem rigorosamente às suas instruções. O dinheiro que ganham lhe é entregue religiosamente nas mãos e ela dá de volta apenas uma pequena parte. Cercas, porém, do máximo conforto.
De surpresa em surpresa, entrei acompanhado do instrutor e defrontei a Sige belíssima japonesa, de short e pernas maravilhosamente torneadas. Os olhos apertados e os lábios sensuais davam-lhe uma nota diferente. Compreendi logo por que os homens amavam. Seu nome era Eda. Fiquei comovido e penalizado. Alguma coisa falava dentro de mim de um antigo amor, não sei onde nem quando. Ela pareceu sentir minha presença porque suspirou fundo e procurou-me com o olhar. Entrava uma loura espalhafatosa e Eda lhe disse: Maria, não sei o que me deu agora. Pareceu-me ver ali um homem louro que me fitava triste. Depois desapareceu. Tive a impressão de que já o conhecia, mas não sei quem é. Esquisito, senti imensa ternura por ele. Não é à toa que às vezes penso que você está ficando louca, quando diz que quer deixar esta vida, gargalhou Maria. A japonesa ficou pensativa. Seus traços leves e absolutamente femininos davam-lhe uma expressão de maravilhosa pureza. Olhei-a com carinho e passei onde encontrara eu. As vidas sucessivas explicam perfeitamente esse fato, falou Eleutério. A impressão de reconhecermos alguém, de imediato, quando na carne, as simpatias espontâneas e as antipatias que brotam de improviso denotam que defrontamos velho amigo ou antigo inimigo. No caso presente, meu caro, você se encontra diante de velha conhecida de Paris e do Oriente. Se você procurá-la na carne, verificará que dela nascerá por você um amor espontâneo e rápido. Provavelmente dirá: parece que eu já o conheço há muito tempo. De onde? E você, naturalmente, não saberá responder ou dirá: foi em outra vida. Realmente, meu coração palpitou mais intensamente diante da japonesa. Passei e vi que os quartos estavam bem decorados, com cortinas de rendas longas e na realidade todos os quartos perfumados, semelhavam quartos de mocinhas educadas, de boas famílias. Não faltavam, é lógico, os espíritos ligados ao sexo que por ali andavam unindo-se uns e outros. Que era bordel era, embora bordel de alta classe, mas os espíritos que ali estavam denotavam o mesmo teor vibratório mental daqueles que vivem no sexo e para o sexo, insaciáveis e tristes. Faces transfiguradas, membros sexuais de enormes proporções, olhares fuzilantes e as mãos semelhantes a garras. Era o amor livre e o espírito, evidentemente entregue a si totalmente às sensações que o dominam. Voltava minha mente às indagações permanentes, como podia o sexo que era sagrado e o prazer do sexo que era a criação de Deus degenerar daquela forma. Seria degenerescência ou tudo aquilo na ordem universal da natureza seria absolutamente normal? Só Eleutério poderia me responder, mas o espírito havia se afastado em busca de Carla e eu fiquei com meus pensamentos. A japonesa parecia ver-me porque sorria. Procurei Eleutério. Encontrei-o após. Carla estava deitada, descansando. Nossa entrada na casa parece que mudara, pela vibração do grande espírito, a vibração do ambiente. Embora na sala alguns casais se divertissem no jogo sexual, algumas mulheres passaram a manter-se pensativas. Passando pelos corredores, vi nos quartos casais que se amavam, que se beijavam ou que se entregavam ao desvario do amor. O pensamento de Carla agora flutuava como balão que subisse lentamente. Lembranças esquisitas dominavam-lhe a mente. Lembrava-se da infância de menina pobre, dos pais, agora velhos e que naquele tempo nada podiam lhe dar, no moço bonito que a desvirginou, naqueles anos todos de sofrimento perambulando pelos caminhos da prostituição e enfim a casa que montou com esforço e que agora se tornara naquele local de concentração de gente rica, que lhe trazia o dinheiro nas mãos. Ela que se acostumou a ser dura, teve pensamentos de amor pelas meninas e fez propósitos de ajudá-las materialmente. Libertá-las, porém, nunca. Está vendo, falou Eleutério. É sensível à nossa aproximação, no entanto, não abre mão do direito de escravizar.
As infelizes permanecerão aqui ainda por muito tempo porque ela não permitirá nunca que conquistem uma vida melhor. Entidades perversas que dominavam Carla afastaram-se dela assim que nos aproximamos. Embora não nos vissem, murmuraram entre si. Vocês não acham que há qualquer coisa esquisita no ambiente? Dizia uma. De fato, falou outro. Nota-se algo estranho e indefinido. Parece que Carla mudou e está pensando em se regenerar. Temos que estar vigilantes porque não iremos permitir isso. Não, afirmou um terceiro. Abandonar esta vida ela não abandonará. Depois, é preciso que se saiba que isto também é nosso. Não fomos nós que ajudamos, encontrando os fregueses para ela. Se não fôssemos nós ela jamais teria tido êxito. É verdade que em troca nós nos divertimos e vivemos a vida, unidos a esses casais. Mas a realidade é que sem nós, Carla não seria ninguém. Ouvimos e ficamos admirados. É assim mesmo, meu filho, ensinou mansamente Eleutério. Ela escraviza as moças e os vampiros a escravizam. Ela comercializa a carne das meninas e eles respiram sensações sexuais deste lado. Por sua vez, não tem coragem de sair daqui e passarão anos nessa situação por sua vez, também escravizados, na própria armadilha que criaram. Bem, arrisquei um pensamento, mas um dia Carla e as moças morrerão, não é verdade? E eles para onde irão? Para outro bordel, até que a lei os atinja. Aí então descerão ou entrarão em crise terrível. Poderão ficar loucos e buscarão o vale. Ou começarão a perceber a decadência da forma perispiritual. De qualquer jeito terão que defrontar a inexorabilidade da lei que sempre funciona. Não fugirão à regra. Um dia despertarão para o sentimento do infinito e virão de alma esfarrapada a rezar no altar de Deus. A brisa, lá fora começava a soprar e nós resolvemos aspirar um pouco o ar do campo. 30. A japonesa. Lá fora, vi com surpresa que a pequena e bela japonesa contemplava o jardim em volta da casa com ar pensativo. Imensa ternura dominou meu coração. Ela está pensando em fugir, disse o espírito, e mais do que isso, pensa em fugir a esta vida sexual, agora sem sentido para ela. O que é entre nós, Eleutério? Perguntei envergonhado. Profunda atração me arrasta para essa menina, enorme piedade penetra minha alma ao vê-la. Eleutério sorriu compreensivamente. Coisas de um passado distante, meu filho. Você já viveu no Oriente, foi também mongol, de cabelos hirsutos e bigodes longos de chinês caídos sobre a boca. Comandante de legiões de hunos, assolava a terra em seu corcel de morte por onde passava conduzia a devastação. As moças que encontrava com seus homens eram repartidas. Escolhia para si a melhor. Essa é uma daquelas que durante muito tempo, arrebatada dos pais pela sua violência, acompanhou nas lutas e nas guerras. Depois, reencarnou muitas vezes e o perdeu de vista. Ela contudo ainda ama o cavaleiro audaz que no fundo de sua memória integral galopa aos corcéis da morte. Quer ver? Dizendo isso, Eleutério aproximou-se da menina e colocou-lhe a destra na fronte. Imediatamente tudo clareou e passei a ver como num filme, vastos campos onde cavaleiros em disparada devoravam o espaço. Pequena aldeia aproximava-se à frente da brigada selvagem, enorme uno mongol cavalgava belíssimo corcel. Em seus olhos brilhava a paixão da guerra e a voracidade sexual. Entraram na aldeia e passaram os seus habitantes a fio de cimitarra. As mulheres, porém, agarradas na fúria da invasão eram colocadas na garupa dos animais que partiam como relâmpagos. O chefe Uno entrou na casa do chefe da aldeia, arrancou-lhe a filha de 18 anos dos braços e levou-a como um demônio. Não matou os velhos, apenas lhes disse, nada temam. Sou o chefe e vou fazê-la nossa rainha. Outras cenas se sucediam mas nós estávamos chocados. Aquele homem selvagem éramos nós, no entanto, quando
Eleutério bateu-me nas costas e confortou-me. Não se preocupe, meu filho. Todos nós viemos da inconsciência para a consciência e iremos da inconsciência para a razão humana e da razão humana para a razão divina através da angelitude. Agradeci a bondade do amigo. Meus olhos estavam cheios de lágrimas e não pude furtar-me a imprevisto gesto de ajoelhar-me perante a mulher e beijar-lhe as mãos delicadas. Pareceu perceber porque retirou a mão depressa e recuou assustada. Olhou por todos os lados e depois disse para si mesma, não é nada, pensei que alguém me beijava as mãos e me pedia perdão. Será que estou ficando louca? Disse e correu para dentro. Fiquei, todavia, ali, ajoelhado. Soluços pungentes cortaram meu peito. Era o causador de tanta infelicidade. O que fazer para recuperá-la? Não se desespere, compadeceu-se Eleutério. Ela já está numa atitude mental favorável. Iremos requisitar o grupo de salvação dos samaritanos para acabar de libertá-la e em breve você a reencontrará em um de nossos hospitais. Meus soluços cessaram às palavras do espírito e compreendi por que Eleutério me levara até ali onde o passado distante se me tornara um presente terrível. Na realidade, eu sentia que me encontrara a mim mesmo com todas as misérias guardadas no tempo. 31. Visitantes. Estranhas entidades penetravam no lar de Carla. Grupos de espíritos debochados chegavam juntos com os homens que ali vinham buscar o prazer e talvez o esquecimento. Recebidos na sala, sentavam-se à volta de pequenas mesas onde se divertiam saboreando o uísque caro de Carla abraçados às meninas que passavam a rodeá-los. O dinheiro jorrava e o riso enchia o recinto. Com eles, os espíritos riam, divertiam-se e amavam-se na mesma base que os encarnados. Não se diferenciavam deles. Envolviam os homens, abraçavam-se com as mulheres e seguiam para a cama na loucura do amor. Assistíamos a tudo como os médicos olham os doentes. Eleutério, perguntei, há crime nisso? Não, esclareceu o espírito, crime não há. O que há é desperdício de uma energia preciosa que faltará ao cérebro e enriquecerá o perispírito. O exagero e a permanência demorada no campo sexual é que prejudicam a criatura. Mas é um prejuízo todo pessoal, que absolutamente não afeta a Deus. Deus é pai e amigo e tem as suas leis que governam o universo independentes dele. Depois de criadas dirigem o desenvolvimento do ser através dos milênios. Não há crime e não há pecado. Há apenas endurecimento do perispírito, diminuição das percepções espirituais, estacionamento no tempo e no espaço. Poderíamos dizer que o espírito se atrasa espiritualmente, nunca porém crime ou pecado. Além disso, como já tivemos oportunidade de dizer, adquirem amizades inconvenientes, associam-se a espíritos inferiores e podem cair nas perversões sexuais, que é capítulo à parte no estudo da sexualidade. Você não acha, Eleutério, indaguei a medo, que o comércio sexual na Terra ainda é uma necessidade? Você diz o comércio normal dos casais ou o entendimento com as mulheres perdidas? Com as mulheres perdidas. Bem, nós somos de opinião que constitui ainda necessidade inadiável. Em face do estágio de evolução dos homens, constitui, de certa forma, garantia para a sociedade. É evidente que o homem não poderia manter de forma alguma abstinência total. Só os mortos se mantêm nessa posição. Refrear de uma vez o exercício sexual na fase atual da evolução humana, de atraso, seria impedir a expansão natural dos sentimentos sexuais e o homem seria conduzido à prática de crimes horrendos, como seja um assassinato, o latrocínio e outros piores. O represamento violento das energias sexuais leva um homem superior à realização de obras intelectuais, artísticas ou santificantes de grande importância para a humanidade, mas a contenção dessas mesmas energias no seu interior, arrastá-lo à violência e ao crime. Cada um dá o que tem. O homem bom pensará em usar a energia atômica para visitar outros mundos,
E o homem mal pensará de imediato em usar a mesma energia atômica para destruir países e cidades. A surpresa estampava-se, é lógico, no meu rosto. Eleutério percebeu e riu. Meu filho, pode parecer que estou criando uma nova moral, mas a verdade é essa. Há casos particulares intrincados que só serão resolvidos com o tempo e que envolvem a harmonia das famílias. No entanto, esses lares só se mantêm unidos porque o homem que não se entende com a esposa encontra alguma satisfação no comércio carnal com essas mulheres. Homens de enorme responsabilidade na sociedade e no mundo social, no amor destas infelizes acalma as suas paixões. É uma fuga necessária. À proporção porém que o espírito progride e evolui vai ele se libertando dessas situações. Não se esqueça que Jesus sempre tratou com carinho as prostitutas, mas não pode redimir a todas. O mundo depois dele continuou cheio delas. O assunto, na verdade, é de difícil entendimento e sei que você lutará com estas novas ideias. Não faço absolutamente apologia da sexualidade atormentada. Apenas identifico um fenômeno que existe e que, se não é solução definitiva, é, contudo, um mal necessário. O bom senso indica isso. Eleutério calara. Meu olhar perdia-se agora no infinito. Era muito difícil compreender tudo. Como haveremos de fazer para atingir a suprema compreensão? Eleutério bateu-me, como lhe era habitual, nas costas. Nem eu compreendo. No mundo espiritual, grandes entidades continuam estudando o assunto. Evidentemente, em breve, recolheremos melhores e maiores esclarecimentos. Não se esqueça que estou lhe oferecendo somente conclusões minhas, de caráter pessoal. É o meu modo de entender. Aqui, no plano do espírito, cada um diz o que sabe, embora também haja códigos e estudos da esfera mais alta, que definem o pensamento geral da comunidade que os espíritos de determinada faixa vibratória habitem. À proporção que subimos e passamos a viver em faixas vibratórias superiores, dispondo de novos conhecimentos, compreendemos mais e a moral é outra, apesar de que em suas linhas gerais permaneça sempre o pensamento do Cristo. E neste caso ainda vale a afirmativa do Mestre. Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Tive a impressão que meus olhos se abriram mais compreensivos e surpresos agora e que meu coração recebia uma rajada maior de entendimento e de amor. 32. O drama. Como tantas outras criaturas, Carla vinha de encarnação em encarnação mantendo lares de amor como aquele. Através das civilizações desde as épocas mais remotas. Espírito endividado. Calou-me fundo a sua situação. Observamo-la, por isso, com interesse. Eleutério, sempre pronto a iluminar meu espírito com conhecimentos novos, não se furtava a responder aos nossos apelos mentais. Senti e compreendia-me perfeitamente as inquietações como quem lê num livro aberto. Carla, meu amigo, sentiu nossas vibrações e nossa presença. Hoje, é criatura temente a Deus. Como, essa criatura que mantém tanta gente escravizada, é temente a Deus, respeita a Deus. Sim, respeita e acata a Deus. Sabe que Ele existe e faz as suas orações habituais com muito fervor. No entanto, ainda não conseguiu se libertar. Há um drama na sua alma. Além disso, cria uma menina paralítica a qual dedicou todo o seu amor. Quer ver? Dizendo isso, Eleutério levou-me para os fundos do jardim da casa onde uma casinha recoberta de flores rodeada de gramado verde dava outro colorido. Entramos. Uma criada desenvolvia ali suas atividades em volta de uma criança de 13 a 14 anos que jazia paralítica numa cadeira de rodas. O amigo murmurou baixinho, essa é Eliana, filha adotiva de Carla. Todo o dinheiro que Carla recebe é canalizado para a cura dessa menina. Ainda falava Eleutério quando entrou a japonesa e abraçou-a com carinho. Liana, meu amor, como tem passado? Fiquei perplexo. A moça beijou e abraçou a criança com carinho imenso. Veja o que eu trouxe para você, disse,
e retirou das dobras do vestido pequena caixa de bombons, que lhe entregou. A menina sorriu de prazer. Que bom, exclamou feliz, eu já estava com saudades suas. Você não vinha mais me ver. E o tio Paulo? Sumiu? Ah, o tio Paulo não tem vindo mais. Com certeza está viajando, respondeu outra. Compreendemos que falava de algum dos rapazes que as visitavam e que deveria ser cliente da moça. Observei as pernas da menina e vi que eram magérrimas, assim como seus braços incapazes de sustê-la em pé. O rosto, todavia, era belo, maravilhoso. O olhar possuía profundo e sincero magnetismo. Está vendo, concluiu Eleutério, Carla se dedica de corpo e alma a essa criança e as outras mulheres adoram a menina. Nem sempre, pois, se pode julgar as criaturas. Jesus ensinou, não julgueis para não serdes julgados. Carla, como você vê, está melhorando. Através dos séculos vem encontrando o seu caminho. Algum dia se libertará. Não advogamos em absoluto a sua permanência no mundo da sexualidade, mas entendemos perfeitamente que a casa, de certa forma, colabora para que o mundo seja menos infeliz até que os homens atinjam um maior grau de evolução. Se não existissem esses antros, não haveria virgens na terra. A violência carnal e avassaladora do homem faria da terra inteira um imenso bordel. A natureza não dá saltos e ninguém alcança a evolução de um dia para outro. O espírito endurecido na terra luta desesperado consigo mesmo para vencer as barreiras terríveis da sua própria limitação. Lembra o pintacilgo dentro do ovo? Romper a casca para ele é enorme sacrifício e ele só poderá fazer na hora certa e nos limites de ferro do ciclo de gestação. A mente humana está no mesmo caso. Amadurece devagar e compreende devagar. Os gênios são o resultado da evolução de milênios. Não se alcança a perfeição a toque de caixa. Realmente, a criatura pode acelerar a sua evolução voltando seu pensamento diuturnamente para as coisas espirituais, e, em nosso planeta, fixando no Cristo. Fora disso, reencarnará tempo afora no desespero de despertar em esferas mais altas. Ouvi Eleutério, o grande espírito, e contemplei a menina paralítica. Que estranho caminho conduzir aquela mulher a dar o coração àquela alma pura e organizar ao mesmo tempo um templo de amor aos desconsolados e aos loucos. São os mistérios do caminho de Deus, meu filho, respondeu o instrutor. A alma atravessa as idades como um pássaro que atravessasse o oceano. A primeira ilha que encontra pousa para descansar, depois levanta voo de novo. O seu objetivo, porém, é o outro continente. Pousará enquanto as terras encontra até que um dia pousará em Porto Seguro. E o nosso Porto Seguro é Deus. Fomos saindo da casinha. Tudo era belo em torno, os insetos cantavam a sua canção e os vagalumes acendiam as suas lanternas. Abracei Eleutério fraternalmente e disse-lhe, Eleutério, Deus lhe pague por tudo, você é um grande amigo. Ele sorriu como quem sabe que eu estivera muito perto do meu destino. Lancei um último olhar à japonesa debruçada sobre a menina paralítica. Meus olhos encheram-se de lágrimas de amor. 33. Perversão sexual. O plenilúnio punha claridade diáfana na cor de prata sobre todas as coisas. A grama úmida, o capim fresco, o pasto iluminado, tocavam-se de sua tonalidade nostálgica. Encontramo-nos em pequena elevação nos arredores da grande cidade e Eleutério surgia agora a meus olhos completamente diferente. Não era mais de espírito com face de anjo nem lembrava mais que estivéramos com Diana. Era agora um homem comum de roupa verde escura, embora de bela fisionomia. Você também, disse ele. Apague toda a claridade que possa fazer com que os homens percebam que já adquiriu maiores possibilidades espirituais. Assustei-me com suas palavras. Mas, quem sou eu, Eleutério? Um espírito endividado, pobre de espiritualidade e sofredor. Nada tenho para ocultar porque nada tenho.
Você está enganado, meu amigo. Os tesouros de conhecimento que adquiriu nessas incursões ao nosso plano e a outros iluminaram e transformaram a sua face. Você não percebe, mas os outros percebem. Fiquei atemorizado. A simples menção de nossas responsabilidades espirituais agitava meu coração. Afinal, nunca supus que pudesse merecer qualquer distinção maior. A alegria de conquistar conhecimento já era para nós, humildes seres da terra, uma glória. Em todo caso, procurei obedecer e mentalizei-me como o mais necessitado dos homens. Homens comuns, passamos a percorrer as ruas da grande metrópole. A noite ajudava-nos. Em velha praça, outrora importante e hoje renovada em arquitetura moderna, estacionamos. Muita gente, homens, mulheres, todos atravancados, buscando uma condução para casa. Passávamos entre eles despercebidos, como se não existíssemos. Notei homens esquisitos, com rostos pintados, imitando mulheres. Cabelos à feição feminina e olhares dengosos, buscando ansiosamente os homens másculos. Suas indumentárias diziam de suas tendências. Isso é o que podemos denominar de sexo neutro ou terceiro sexo, esclareceu Eleutério. Formam uma população minoritária à margem da população normal. Vivem uma vida diferente e mantêm-se num clima mental totalmente estranho para o mundo. Não são homens nem são mulheres, sexualmente falando. Estudaremos evidentemente o que são. Mergulharemos em suas almas, se nos for permitido. O assunto, é claro, como estudo, e só como estudo, me interessou profundamente. Penetrar nesse mundo desconhecido dos homossexuais me parecia mais do que estudo. Semelhava-me até uma grande e extraordinária aventura. Os olhares sequiosos dos homossexuais seguiam os outros homens e não raro riam de gosto quando alguém se detinha para observá-los. Faziam gestos, flertavam, namoravam como se realmente fossem mulheres. Roupas nitidamente femininas embora de talhe masculino, o cabelo à feição dos usados pelas mulheres. As vibrações que os olhares dos homens do terceiro sexo emitiam eram realmente impressionantes. Além de não se diferenciarem das vibrações das mulheres, vinham cheios de ternura e de sexualidade. Via-se que eram todos sexo. Cada um deles expressava sexualidade por todos os poros. Não é tanto o desejo que os escraviza, falou Eleutério, mas sim a mentalização no campo sexual pela insistência em serem mulheres. Insistência em serem mulheres? Interroguei espantado. Sim, o que caracteriza esse tipo humano é a preocupação de serem femininos e de concorrerem com as mulheres no amor dos outros homens. Disputam esse amor com unhas e dentes. Eleutério falava e eu me aproximei de um tipo alto, bonito, claro, excepcional. Como pode um homem desse porte dedicar-se ao comércio sexual e manter-se nesse caminho? Não lhe seria mais fácil adotar a sua posição de homem mesmo? O que é que afinal faz com que tome esse caminho? Perguntei e esperei uma solução de Eleutério. Este, porém, não respondeu de pronto, apenas me convidou, para que você possa entender o assunto de maneira total, acompanhe-me. O rapaz estava na porta do edifício. Passamos por ele e entramos, buscando o outro andar. Ali, penetramos em singelo apartamento de solteiro onde algumas coisas me chamaram de imediato a atenção. A disposição dos móveis com pequena jarra de flores, as cortinas em todas as portas e janelas, as cadeiras e divisões revestidos de planejamentos, a limpeza e o asseio de tudo. Vi que um toque feminino pairava no ar e que uma mulher deveria ter estado ali ou residia ali. Quem? Perguntei ao instrutor. Mora aqui com o rapaz? Ninguém, afirmou o amigo. Ele mora sozinho e cuida de sua casa com esse carinho. Sim, mas isso é nitidamente feminino, é o que eu queria que você visse. Outras coisas, de fato, me chamaram a atenção. Livros de receitas e cadernos relacionando receitas de bolos e doces.
Sobre a máquina de costura uma caixinha e os apetrechos de costuras. Meu filho, disse Eleutério, você verifica logo que um cortejo de condições femininas acompanham os nossos amigos que se desviaram no sexo, conforme velha expressão do mundo. Em verdade, são apenas espíritos de mulheres ou espíritos que ainda permanecem na faixa feminina que reencarnaram em corpos de homens. Mantém, contudo, a afeição e as manias de seu antigo sexo. Pensei que essas criaturas fossem enfermos que se desviaram por qualquer motivo. Pelo menos a ciência terrestre acredita nisso. A ciência da Terra, retrucou Eleutério, terá que retificar permanentemente os seus conceitos. À proporção que o conhecimento científico avança, o homem vai enxergando mais longe e mais claramente e vai alterando todos os seus conceitos. Nem nós que vivemos em outras faixas vibratórias do universo retemos a verdade integral. Eleutério falava e o seu tórax e sua cabeça se iluminavam. Vi que imenso era o seu conhecimento dos seres e das coisas. O sexo neutro, o terceiro sexo, disse ele em prosseguimento, não significa doença ou desvio, pelo contrário, em certo aspecto é progresso. Para alcançar a angelitude tem o espírito humano que se libertar do conceito vulgar de sexo. Como você já sabe, o anjo não é nem homem nem mulher, nem feminino nem masculino. Engloba ele, na realidade, os dois sexos numa terceira forma vivente. Está acima daquilo que nós denominamos comumente de espírito humano ou que já está envolto nas faixas vibratórias terrestres. Para que o espírito humano faça a travessia, tem necessidade de vencer os dois sexos ou melhor as duas manifestações do sexo porque feminino e masculino são apenas expressões daquilo que se resolveu denominar sexo. Essa travessia tem que se fazer através de uma forma intermediária que é o sexo neutro ou terceiro sexo. Quando o espírito se reencarna nessa forma que parece de homem, ele se expressa no mundo de conformidade com a sua evolução. Se é um tipo superior, produz os artistas superiores sem cair nos excessos sexuais. Esse não é uma figura tão elevada, expressa-se na vida humana pela manifestação intelectual menos elevada e pelas expressões sexuais comuns às criaturas. Espíritos de mulher ou que já passaram pelo estágio feminino trazem consigo todas as manifestações femininas e procuram solucionar o problema sexual com os órgãos que possuem. O que não se poderá negar é que essa gente toda de um modo geral é muito inteligente, alguns inteligentíssimos e até em casos mais raros são gênios nos diversos departamentos da arte. Há, como aberração, doenças que podem levar à prática de relações homossexuais. Isto não quer dizer que o fato de existirem invalide a tese primitiva de que os homossexuais são espíritos de mulheres em corpos masculinos, assim como as mulheres lésbicas denunciam espíritos de homens em corpos de mulheres. A força do espírito expressa-se através dos órgãos que o corpo físico lhe oferece. A potencialidade sexual que vem do espírito e do perispírito e não propriamente dos órgãos sexuais, é como a água que flui de acordo com a tubulação. Se cano de meia polegada, a força é uma, se de 4 polegadas, a força é maior, já que o reservatório poderá dar vazão maior à sua fúria de correr no desnível. Não sei se me expressei bem, suspirou Eleutério, mas fiz o possível para que você compreendesse. Agradeci a delicadeza do espírito e entrei em longa meditação. Logo, porém, fui arrancado da cisma pela entrada do rapaz que se abraçava a outro cavalheiro. Ambos moços. Tratavam-se carinhosamente e um dizia para o outro: Você viu o vestido da Taylor em seu último filme? Não vi, não prestei atenção. Mas o Burton estava bárbaro. Trocaram gentilezas e passaram a falar de bolos, receitas e vida mundana. Olhei pela janela e vi lá embaixo os ônibus e os automóveis na trepidação do asfalto. Tentei compreender o turbilhão da vida humana. Minha alma estava ansiada. Quanto era difícil compreender o universo e como eram quase insondáveis os mistérios de Deus. Eleutério percebeu minha luta íntima e me convidou.
Vamos, outras oportunidades nos esperam. Estamos apenas no limiar da nova era. Sorri, também, agradecido, e seguiu. 34. Ligações do passado. Eu estava ainda sob o impacto das revelações. Quanto mais penetrava no mistério da vida, mais compreendia que nada sabíamos em face do conglomerado de fatos, acontecimentos e laços da vida eterna. O homem, herdeiro de Deus, situava-se no plano dos acontecimentos cósmicos. A ignorância humana atingia as faixas escuras do desconhecido. O que, na verdade, sabíamos nós? Nada. No ventre da sombra, fechado e silencioso para os ouvidos humanos, jazia o conhecimento das coisas maravilhosas de Deus. A noite atraia-nos com as suas sombras acolhedoras. Minha mente, contudo, trabalhava. Mais do que qualquer coisa me preocupava aquele problema do amor de mesmo sexo. Dois homens que se amavam ou duas mulheres que se uniam. Já ouvira falar em casamento de duas mulheres e em casamento de dois homens. Sabia perfeitamente que o amor é universal e que nada impede que duas criaturas do mesmo sexo se amem. A história do mundo conta-nos a cada passo o amor dos artistas e dos santos. O amor espiritual nada tem com sexo, é verdade, mas sim com as ligações de um passado às vezes milenar. Ninguém se encontra com alguém neste mundo pela primeira vez. Não há um acaso e tudo decorre da existência de leis inexoráveis e imutáveis dentro das quais o homem vive. O amor verdadeiro, espiritual, é como o perfume da flor que transcende o nosso desejo de querer ou não querer. Há uma sensibilidade de amar assim como há uma inconsciente percepção de amor em todo o ser. O encontro de duas almas que se amam causa um impacto semelhante ao encontro do imã com a limalha de ferro ou o contato de dois polos de nomes diferentes. A atração é instantânea e imediata, embora possa ocorrer que estejam essas almas envolvidas no véu milenar do esquecimento. Deus em sua misericórdia permite que um véu de insensibilidade oculte o amor, provisoriamente. Mas o comum é sentir um pelo outro uma atração irresistível. Sublimar essa atração é a fuga daqueles que, havendo atingido um clima superior, precisam de evitar o escândalo, quando este prejudica os interesses da casa de Deus. Esses pensamentos dominavam minha mente, recordando velhos ensinamentos de Eleutério. O amigo, ouvindo-me na acústica da alma, tomou-me o braço amigavelmente. O céu estrelado era um convite ao sonho. Caminhávamos, embora na terra, no meio das estrelas. O riacho da saudade atirava suas águas como véu de noiva, sobre as pedras e as folhas das árvores altas filtravam a lua. Paráramos ali para aproveitar a vibração ambiente e rever velho amigo. Eleutério dissera-me que deveríamos reabastecer a fim de termos energia para o futuro. Penetramos, após aurir energias nos raios da lua e na claridade lunar que nos vinham nas mãos da noite, em casa modesta, onde o companheiro nos esperava. Este é um santo, afirmou Eleutério. Deu a sua vida e o seu amor à humanidade inteira. Olhei o amigo que nos recebeu com um grande abraço. De sua cabeça e de seu tórax, intensa luz se irradiava. A beleza de seu olhar e de seu rosto era como a beleza dos anjos. Recebi-lhe as vibrações como poderosos raios que me penetrassem o organismo todo. Senti-me reanimar. Ofereceu-nos em seguida um cálice de fluidos. É lógico que ali estava o seu espírito no plano espiritual. Visitávamos, pois, um espírito. Eleutério manteve com ele ligeira conversa e o grande amigo, sorrindo, esclareceu: agora compreendo a razão desta visita. É interessante o estudo que estão fazendo em torno de sexo. Numerosas são as consultas que em meu trabalho de mediunidade terrestre tenho recebido. Todos estão angustiados, aflitos, querendo uma solução. Creio que o auxílio de vocês nesse campo será inestimável. Como primeira ideia, acho maravilhosa. Vocês não imaginam o desespero dessa gente. Na realidade, o sexo tem matado ou tornado infeliz mais gente do que o amor e o ódio, talvez mais do que as próprias guerras.
de maneira que toda contribuição superior no campo espiritual é inestimável tesouro. Agradeço-lhes pois o que estão fazendo pelos homens. Tenho certeza que diminuirá o número dos consulentes que, agora, encontrarão no trabalho de vocês resposta a muitas indagações. Contemplei o companheiro que apresentava ali nova contextura perispiritual. Notei que maior poder se irradiava ainda de sua mente. Seus olhos tornaram-se mais brilhantes e ela prosseguiu. O meu caso, por exemplo, é uma necessidade imposta pelo plano superior. Quando fui chamado a reencarnar, os engenheiros e técnicos de reencarnação excluíram de meu mapa qualquer possibilidade de casamento. Todas as minhas energias, disseram eles, deverão ser dedicadas ou canalizadas para a recepção de livros espirituais e em menor escala para a caridade cristã. Os livros seriam na realidade os meus filhos. O meu maior sonho seria casar e ter muitos filhos, dedicar-me ao lar e dar todo o meu amor à companheira e a eles. Seria o que de maior poderia me suceder na terra. Contudo, não tenho esse direito. Deverei abraçar e amar a todos com o mesmo carinho e com o mesmo amor. É um imperativo da vida maior. Resta-me nesta vida, tão somente o trabalho cristão. Fora disso, deverei zelar a fim de não me perder. Mas, uma pergunta ia ser esboçada por nós. Não tivemos coragem de fazê-la. Ele, porém, que já lera o nosso pensamento, esclareceu: meu caro, toda a sexualidade que poderia se expressar, em nosso caso, através dos órgãos já desapareceu. Já não temos há muito tempo qualquer vibração nesse sentido. Foi-nos tirada essa possibilidade. Realmente, isto facilitou-nos a tarefa. Nos primeiros tempos de nossa encarnação ainda sentíamos algumas vibrações sexuais, depois tudo desapareceu como uma grande névoa. Ficou-nos a alegria de amar espiritualmente só. Na fisionomia dele, vimos uma longínqua tristeza. Não repare, meu amigo, disse ele. Meu anseio por ter filhos é tão grande que não posso sopitar os meus sentimentos. Mas na próxima encarnação voltarei e terei muitos filhos. Saímos de novo para fora, como quem vai se despedindo, e ele acompanhou-nos à porta. Os fluidos ingeridos davam-nos novas energias e sentíamos-nos recuperados. De repente, dirigiu-se ele a Eleutério. Sabe que recebi a notícia de que Tamerlão irá receber amanhã à noite, pela madrugada, o comando das legiões das trevas antes comandadas por Gregório. Sei, respondeu o instrutor. Tenho ordens extraordinárias para comparecer e assistir tudo a fim de fazer as devidas comunicações às esferas superiores. Eu também espero estar lá, acrescentou ele. Emanuel prometeu-me essa oportunidade. Provavelmente não nos veremos, não é mesmo? Porque estaremos em situação diferente de vibração. Compreendi que talvez eu, se fosse também, alterasse o programa. A lua brilhava ainda e por um momento assistimos o plenilúnio maravilhoso. 35. Almas gêmeas. Minha mente fervilhava. Queria saber muita coisa sobre o sexo. Um turbilhão de pensamentos me assaltava a alma. Parecia-me que as vagas de prodigioso oceano se arrebentavam em minha cabeça. E a história das almas gêmeas? Arrisquei uma pergunta. É verdade isso? É verdade, diz Emanuel que é verdade, esclareceu ele. É uma teoria ou uma notícia que Emanuel trouxe dos planos superiores. Eu ainda não compreendi bem o assunto, que aliás me parece fascinante. Diz Emanuel que profundas são as origens das almas gêmeas. Espíritos unidos desde a sua origem, desde sua criação como espíritos, fazem a sua evolução juntos e caminham através do infinito ao encontro de Deus. Não compreendo, disse eu timidamente, como é que Deus cria esses espíritos à parte na criação divina. Como? Ficam diferentes dos outros. Por que isso? De fato, você tem razão, o assunto é embaraçoso e difícil, eu mesmo ainda não entendi bem, mas o fato é que as almas gêmeas existem. Mas essa questão está ligada ao sexo. Quer dizer,
Está ligada ao sexo no sentido espiritual, no sentido de sexo como órgãos sexuais, não. Amor tipicamente de almas absolutamente afins. Há, na verdade, amor, porém não há sexo como entendemos na Terra. O amor que flui das almas nem sempre se expressa através dos órgãos sexuais. Você já sabe disso. Onde estiverem as almas gêmeas, se elas se encontrarem se reconhecerão e grande será a luta para impedir que se unam. Imensa atração magnética exerce terrível ação sobre elas. Quando essas almas gêmeas estão em estágio superior de evolução, o caso é simples e fácil. Sabem o que fazem e compreendem que devem respeitar as leis de Deus. Quando ainda estagiam em situação inferior, há dramas sem precedentes. Exemplo simbólico: Romeu e Julieta. Não conseguem viver um sem a presença do outro e enfrentam todos os riscos. Ele falava e o meu pensamento e a minha mente queria mais. Preocupavam-me as origens, o nascimento das almas gêmeas. Meu irmão, acrescentou o amigo, para explicar-lhe isso eu teria que esclarecer-lhe a origem da formação das almas, o que na verdade eu ainda também não sei. Vê como é fascinante o problema. Ele riu com a sua gargalhada feliz e nós rimos juntos. Que há almas gêmeas há. Repisou ele. Creio, no entanto, que nesse caso só Emmanuel pessoalmente poderia lhe falar. Como você sabe, na Terra, essa tese ainda não foi aceita. Bem, há muita gente que aceita. Sei, no entanto, aqueles que estão à frente de algumas instituições cristãs não aceitaram. E você se incomoda com isso? Não, absolutamente. O que há é que nós aqui compreendamos que ainda é cedo. Os homens não amadureceram para compreender. E nós? Ficaremos sem saber nada? Que culpa temos? Ah, meu filho, você é feliz. Você tem Eleutério. Sorrimos e compreendemos. Ele não desejava adiantar-se sobre o assunto. Havia a autoridade de Emmanuel a respeitar. Assim, limitamo-nos a agradecer e despedir-nos. Tinha agora certeza de que se Eleutério pudesse me esclareceria. Contudo, amanhecia e com os primeiros sinais de claridade cumpria-nos voltar ao nosso posto de luta. Olhei o tempo, abracei Eleutério e partimos. 36. Considerações finais. Quando reencontrei o instrutor, ainda o tema que me preocupava era o das almas gêmeas. Um vago sentimento longínquo de amor a dois me levara a aceitar de certa maneira a teoria das almas gêmeas. O conceito que eu possuía, no entanto, da justiça de Deus, que deveria ser universal, conduzia-me a meditar com reserva. Seriam todos os seres almas gêmeas de outras tantas almas? Ou acaso ou a vontade de Deus é que criavam apenas algumas centenas ou milhares de casos? Que a tese era belíssima era. A responsabilidade imensa de Emmanuel, por outro lado, pesava na balança. Meu filho, explicou-me Eleutério, após os primeiros cumprimentos, enquanto me conduzia para o parque de bela instituição de socorro espiritual, situada nas proximidades da Terra. Meu filho, esse assunto é de tão grande profundidade, que raramente os espíritos superiores tratam dele. E não é fácil de explicar às mentes que ainda permanecem nos planos mais ligados à crosta terrestre. Aqui, onde nos encontramos, o assunto dificilmente é ventilado e permanece quase que reservado aos limites de evolução de entidades mais avançadas no campo científico. A mente que nós chamamos humana, no momento não compreenderia, embora o coração aceitasse facilmente. Não sei se me entendeu. Entendeu? Respondi que sim. Pois é isso. Na espiritualidade superior, há espíritos que não aceitam a tese das almas gêmeas, por isso o assunto continua sendo motivo de estudos, para eles também, assim como outros temas. Deus fez os espíritos de tal maneira que de faixa a faixa vibratória onde eles habitam há sempre coisas a estudar, a descobrir, a inventar. Os antigos acreditavam que as almas eram criadas por Deus,
em duas metades que um dia iriam se juntar definitivamente. É a velha crença da humanidade. Para certos espíritos superiores, um determinado número de almas é criado no mesmo momento, ou duas almas que nasceram juntas, unidas, são almas gêmeas que se amarão e se procurarão ansiosas eternamente. Mas, parece que